Fala, balzeiros e balzeiras, gostaria de começar esse vídeo fazendo algumas perguntas para vocês. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o Eli Bradley ou sobre o Patriota? E sobre os Jovens Vingadores? Esse aí vocês já ouviram falar algumas coisas. Bem, nesse vídeo nós vamos falar bastante sobre essas três coisas que eu acabei de dizer agora, que estão completamente ligadas, principalmente com a série Falcão e o Soldado Invernal. Então, se você quer saber mais algumas coisas sobre esse balaio de gato que eu acabei de falar para vocês, fica aqui comigo e assista esse vídeo até o final. Eu me chamo Narciso Júnior e sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no Baú Encantado. Desde já eu agradeço a presença de todos e peço para que, se ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve, que esse canal foi feito para você que gosta de filmes, séries, animes, quadrinhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá no lugar certo, fica aqui comigo, assista o vídeo até o final e dá aquele likezinho maroto, porque ele nos ajuda muito, mas muito mesmo, eu conto com vocês. Agora vamos ao assunto principal desse vídeo, né? Que é sobre esse balaio de gato que eu falei lá no comecinho do vídeo, que eu fiz três perguntas, né? A primeira é: quem é Eli Bradley? Eli Bradley é o Patriota. E quem é o Patriota? É um dos membros fundadores dos Jovens Vingadores. E vamos esmiuçar isso com um pouco mais de calma, né? Mas eu posso adiantar para vocês que eu acredito com quase 100% de certeza que os Jovens Vingadores estão chegando no universo cinematográfico da Marvel, e eu vou dizer por quê. Todas as séries do universo cinematográfico da Marvel vão contar com várias participações especiais, né? Tanto o WandaVision, Loki, enfim, todas elas. No caso desse vídeo, nós vamos analisar algumas questões na série do Falcão e o Soldado Invernal. E há algumas semanas atrás foi confirmado a presença do personagem Josias Bradley. E o Josias Bradley vai ser interpretado pelo ator Carl Lumbly. E ele é um personagem muito importante para o legado do Capitão América. Não do Steve Rogers, mas do manto do Capitão América. Porque após o Steve Rogers ter sido congelado ali no final da Segunda Guerra Mundial, o governo americano continuou tentando reproduzir o soro de super soldados sem lá muito sucesso. E o Josias foi um dos soldados que se voluntariaram para participar desse experimento, que inclusive ele foi o único sobrevivente, o único recruta que conseguiu resistir aos testes com o soro inacabado. Bem, ele teve uma relação bem conturbada com o governo dos Estados Unidos. Ele fez sim algumas missões e em uma dessas missões ele acabou roubando o uniforme do Capitão América. Ele vestiu o uniforme e foi atuar lá como Capitão América. Obviamente depois ele foi para a corte marcial por conta disso, ele ficou preso por muitos anos, depois foi solto. Enfim, esse é apenas um pequeno resumo da história desse personagem, mas ele sofreu muito por ter tentado suportar o peso do manto do Capitão América. Naquela época, os Estados Unidos ainda não estava pronto para um Capitão América negro, né? E isso é bem interessante porque no começo do trailer do Falcão e o Soldado Invernal mostra exatamente o Sam Wilson falando que o manto do Capitão América seria algo complicado. Então ele provavelmente deve ter descoberto essa história do Josias, e eu acredito que em algum momento da série o Sam deva se aconselhar ou pegar algumas instruções ou informações com o Josias. Bem, feito esse panorama, vamos entrar agora no Eli Bradley. O Eli Bradley, ele é um neto do Josias. E é muito importante esse personagem para a Marvel e para os Jovens Vingadores, porque ele é sim um dos fundadores dos Jovens Vingadores. E qual é a história desse Eli? Bem, Eli, ele inspirado no mito, né, do seu avô, ele decide imitar e começa a agir como um super-herói, né, como o Patriota. Porém ele não tinha, pelo menos a princípio nos quadrinhos, ele não tinha o soro em seu sangue, né? Mas ele dizia que tinha. Ele usava um hormônio de crescimento mutante, que tinha uma sigla nos quadrinhos que era o MGH.
Só que quando ele foi descoberto, né, pelos seus companheiros dos Jovens Vingadores, ele acabou saindo da equipe, mas depois ele retornou e acabou em um momento de heroísmo e sacrifício salvando o próprio Capitão América, né? Ele toma um tiro pelo Capitão América. E ele acaba precisando de uma transfusão de sangue, e o único sangue que era compatível era o sangue de seu avô, né? O Josias Bradley. E aí ele acaba recebendo uma dose que estava lá dormente no sangue do Josias, e ele acaba tendo finalmente superpoderes, né? Os poderes que um super soldado tem. E assim ele passa a legitimamente agir como um super-herói. E essa semana, né, alguns sites noticiaram que o Eli Bradley também vai estar na série do Falcão e o Soldado Invernal, né? O site gringo que deu essa notícia é o Murphy's Universe, que é um site que eu pesquiso muito. Eu gosto de ver várias coisas nesse site, que normalmente é coisa quente, né? Eles dificilmente erram. E vários sites também começaram a noticiar a mesma coisa. Então, quando tem mais de uma testemunha, mais de uma fonte, provavelmente essa história é verdade. E o ator que vai interpretar o Eli Bradley é o Elijah Richardson, que é aquele rapaz que está naquela série da Netflix, Olhos que Condenam. Pela aquela série dos Olhos que Condenam da Netflix, que é uma série maravilhosa, se você não assistiu, assista. Esse garoto manda muito bem, ele é extremamente carismático, e eu acredito que a Marvel não dá ponto sem nó, não. Não ia chamar alguém do cacife desse moleque para fazer uma pontinha. E ainda reforçando mais que isso é verdade, né, que eu acredito que seja, que no perfil do Elijah Richardson lá no IMDb consta que ele vai atuar sim na série como o Eli Bradley e vai ter um certo destaque em 2 episódios. Então aí é uma semente sendo plantada aí, uma semente para os Jovens Vingadores. E uma coisa interessante é que vários personagens dos Jovens Vingadores vão aparecer em diversas séries da Marvel, né? Você pode ver, por exemplo, na série do Gavião Arqueiro vai ter a Kate Bishop. Na série WandaVision ela aparece grávida. 2 dos filhos dela são os Jovens Vingadores, né? Que são o Wiccan e o Thomas Shepard, que são os filhos da Wanda, que têm poderes que são respectivamente. No caso do Wiccan tem alguns dons e talentos parecidos com o da mãe, né? E o Thomas, ele se parece muito com o Mercúrio, né? Ele é extremamente veloz, inclusive a personalidade dele é bem parecida, ele é meio que um bad boy. E também tem a Cassie Lang, que vai aparecer aí no próximo filme do Homem-Formiga e Vespa, né? Que é a filha do Homem-Formiga, a filha do Scott Lang, que vai se transformar na estatura. Então você vai ter aí quase todos os personagens. Você só não tem ainda, pelo menos não a curto prazo, eu não consegui identificar ele em nenhuma das outras séries, que é o Hulkling, que até agora não se tem nada dele, e o Rapaz de Ferro, que é quem recruta o Patriota para entrar para a equipe, né? Um detalhe sobre o Rapaz de Ferro, ele veio do futuro e ele é uma versão jovem do Kang, que é o Conquistador, que é aquele vilão que viaja aí pelas dimensões e através do tempo para ir conquistando tudo e todos. Inclusive, há uma esperança, né, há uma especulação de que ele vai ser um dos grandes vilões dessa nova fase do universo cinematográfico da Marvel. Tem até aí um ator que já foi escolhido para interpretar o Kang. Bem, pessoal, então é isso. Eu realmente acredito que os Jovens Vingadores vão vir, né? Estão às portas. Eu acredito que lá em 2023 provavelmente a gente vai ter alguma coisa com esse supergrupo. Não sei se um filme ou se uma série, né? Visto que a Marvel Studios ela confirmou todo o seu cronograma de produções do MCU até 2022. Então eu acredito que a partir de 2023 a gente pode ter esperança sim em ver uma adaptação
dos Jovens Vingadores. E eu acredito nisso não só pelo fato da maioria da equipe já ser apresentada nessa leva de séries e filmes que estão por vir, mas também o momento em que os Jovens Vingadores surgiram nos quadrinhos se assemelha um pouco a esse momento do universo cinematográfico da Marvel, porque nos quadrinhos os Jovens Vingadores eles apareceram logo após a saga A Queda, né, que os Vingadores são completamente destroçados, né, a mansão dos Vingadores está destruída, alguns Vingadores morrem, enfim, e eles estão completamente dispersos. E os Vingadores no universo cinematográfico também estão dispersos, né? Você vai ver que o Homem de Ferro está morto, né? O Capitão América, para o mundo, ele morreu, né? Desapareceu em combate. Apesar de que a gente sabe o que aconteceu com ele, mas ele está fora de combate agora. Ele ainda está vivo, mas está velhinho, está descansando, deixa ele lá. Então, assim, é um momento que, mesmo sendo diferente, porque a saga A Queda é bem diferente dessa situação que os Vingadores estão no universo cinematográfico hoje, mas o sentimento de dispersão é o mesmo. Então, isso abre um espaço gigante para que os Jovens Vingadores apareçam. E eu digo para vocês que eles são fantásticos. Se forem bem aproveitados, vai ser um grupo... Não posso dizer palavrão, mas vai ser um grupo maravilhoso. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Deixem nos comentários aí as suas expectativas sobre os futuros lançamentos do universo cinematográfico da Marvel. E se eu estou certo ou errado, deixem aí os seus comentários. Gente, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, pessoal.